eles não recuaram. Pelo contrário, eles ficaram entrincheirados, esperando as equipes chegar. Isso também não é coisa do moradorzinho não, tá? Isso tem gente infiltrado para fazer a comoção mundial. Batata, antes de passar pro Carcará, eu queria te ouvir sobre duas coisas. Sobre como é que foi essa entrada na comunidade e principalmente uma coisa que está repercutindo muito e acontece em todas as operações. Sempre existe fuga pela mata, sempre nas grandes operações. A gente vê essa fuga, a gente vê o questionamento de muitas pessoas da população dizendo por que que a polícia não está do outro lado para pegar esses caras, seja para combater, seja para prender, qualquer outra coisa. Por que a polícia não está do outro lado? Porque existe uma rota de fuga. Então, dá um panorama pra gente de como foi essas entradas. Você falou dessa preparação, a gente mostrou o mapa, você detalhou, perfeito. Pra gente entender, fala dessa entrada e dessa guerra na mata, porque é uma coisa que todo mundo tá falando e a gente quer entender melhor. Existem coisas que pouco foi noticiadas e eu acho isso vergonhoso, mas depois eu vou chegar nas matas aqui, tá? A entrada pelas principais as principais rodovias, principais entradas da comunidade, e obviamente a outra equipe vinha já caminhando por horas e horas e horas e área de mata. Preste atenção, as áreas de matas lá não são extensões de terra de 1 quilômetro, são extensões de terra que fazem caminhadas durante 5, 6, talvez 8 horas. Não é um local que você adentra, que você tem uma visibilidade. Não, caminham 8, 3, 5, 6 horas, área de mata em situação sem visibilidade nenhuma. Quando quando eu falo nós, a instituição, quando nós entramos pelas entradas principais da comunidade, os meliantes, eles não recuaram. Pelo contrário, eles ficaram entrincheirados, esperando as equipes chegar. Eles ficaram esperando para fazer emboscada. Os policiais civis que foram baleados foram emboscados. Emboscados. Fizeram armadilhas, diversas pequenas armadilhas com celulares, deixando o celular no chão, como tinha já acontecido e esperado pelas equipes já na comunidade do Barbante, aqui na Ilha do Governador, que teve diversos policiais machucados e a grande mídia não noticiou, não sei por quê, porque não sabia, porque foi divulgado até mesmo pelo coronel do 17º Batalhão, que diversos policiais dele foram feridos por pequenas armadilhas que foram deixadas para, por exemplo, celulares, mochilas, que o policial chega para vasculhar o local e tinha pequenos explosivos. Isso aconteceu lá no Complexo do Alemão. Assim como aconteceu do drone está lançando artefato de explosivo. Foi falado de 4 colegas nossos que veio a falecer, que Deus tenha eles em bom lugar, assim como eu não posso negar que eu fico muito, muito triste, infelizmente, mas isso aqui faz muito parte da minha vida. Eu tenho a vida toda, está passando por essa situação, é muito triste, mas é uma realidade que nós vivemos. Nós tivemos em torno de 18 colegas machucados, com escoriações, com ferimentos, que não é contabilizado como colegas baleados. 18. Tudo isso para você ter uma noção da audácia do criminoso. Ele tem a certeza que ele vai fugir pela área de mata. Porque assim como na Rocinha, que é a última filmagem, filmaram em torno de 400 homens fugindo, assim como tem na Serrinha, porque o dia que tu cercar na Serrinha a Pedra do Congo, vai ser outra carnificina. Quando eu digo carnificina, não é porque a gente vai lá, que o policial vai para matar, não. Porque eles estão armados até os dentes, isso é filmado, noticiado, dia e noite. Agora eu te pergunto, olha como que a hipocrisia da grande mídia hoje. Porque como
o próprio Glauber falou, ele cobrou das forças de segurança. Por que não há um circo? Por que não se faz um circo? Né? Eu mesmo cansei de falar aqui nessa bancada. Será que a sociedade, será que a grande mídia é capaz de realmente segurar um cerco tático? É capaz? Porque o que vai acontecer, isso é público e notório, e vou dizer uma coisa a vocês, como o próprio Galo falou, com propriedade, realmente, lá estima-se hoje em torno de 600 homens de arma na mão, pô. O complexo inteiro, junto com o complexo da Penha. 100 e poucas pessoas que foram presas e 100 e poucas pessoas que foram alvejadas e mortas. Isso não é o reflexo do total de pessoas que estavam lá no crime, não. Isso é uma porcentagem, e quiçá bem pequena. Que seja bem claro isso, tá? Porque se você colocar somente aquela quantidade de homens, eles não conseguem cobrir aquela extensão de terra toda para ter aquele tiroteio que foram noticiados e filmados em todas as áreas, as redes nacionais, não, pô. Então, essa é uma realidade que não é vista, que não é noticiada. Que na área de mata há o confronto, sim, porque eles correm como fuga quando não dá mais para segurar o avanço da tropa, eles chegam à área de mata. Por quê? Sabe que são quilômetros e quilômetros de local que pelas equipes que estão lá, policial, o risco de ter armadilhas como tem, armadilhas que são montadas para evitar o avanço da tropa na mata. Os caras que estão na mata, o policial que se encontra avançando na mata, o perigo é muito maior, a visibilidade é muito pior, porque eles que estão se mexendo, há sentinelas na mata, aguardando uma provável invasão pela mata. Isso tudo não é noticiado. Assim como, talvez avançando um pouco mais, né? As pessoas, os alvejados que foram colocados em praça pública, né? Porque os 600 que foram possíveis da polícia tirar foi retirado. Aquela quantidade que foi composta em praça pública, que foram colocados de cueca e sem sapatos, é porque possivelmente não foram retirados os camuflados que eles vestiam para o combate, porque ali não era área de banho, não, pô. Você que está em casa já percebeu, e caso não more no Rio de Janeiro, que a gente está em guerra. Glauber, isso aí é guerra. Isso aí é guerra em qualquer lugar do mundo para que a gente mostre tudo isso que está acontecendo e os relatos do Batata. Mas a situação parece que só agora foi compreendida. Ô, Eric, é o seguinte, olha só. Nós temos 130 caras que combateram e morreram. 128, acho o número exato. Até agora, 16 132. horas. 132, incluindo os 4 policiais, nós temos 128 criminosos e 4 policiais. Nós temos mais de 130 presos. Então, só aí já tem 260 criminosos. O Batata disse que a estimativa é de 600 caras lá. Eu duvido dessa estimativa, respeito o Batata. É óbvio que o Batata não entrou lá e contou, né, Batata? É algum dado que foi passado por Batata, possivelmente até o dado oficial do batalhão da área. Porém, pessoal, se em apenas uma operação tem 230 ali, é bom que a gente alerte para a realidade. Porque 600 criminosos é pouco para um complexo daquele tamanho. 600 criminosos é muito pouco para proteger o coração do Comando Vermelho. Então, eu acredito sinceramente, por análise, assim, pelo território, pela dinâmica do crime e pelo número dessa operação, que tenham só 600. Batata fez referência à mata. Todo mundo sabe que eles correm para a mata. Só que nesse dia, o BOP estava lá. A Core estava lá. E aí, parceiro, a mata ficou ruim. A mata é o verdadeiro inferno. Ela é verde, fria. Mas se tiver os caveiras lá, meu irmão, vai ter
Vai ter fogo. E aí, diferente da mata da Rocinha, que o BOPE não foi pra mata. E eu questionei as autoridades aqui nesse canal. A imprensa, essa mesma que tá fazendo todo um sensacionalismo em cima dos criminosos mortos em combate na mata, criticou o governo do estado. Criticou a polícia. Porque o drone flagrou, o drone mostrou imagens dos criminosos andando pela mata. E o que eles vão fazer depois da mata? Eles vão se espalhar em outras comunidades. E no dia seguinte, eles vão devolver o ódio deles para cima de quem? De nós, para cima da população. Só que quando os caveiras estão na mata, aí não tem mais covardia. Aí é o bem contra o mal contra o bem. E o resultado é esse. Sabe o que aconteceu? Tá todo mundo fazendo sensacionalismo intencional, em cima de um número volumoso de corpos colocados enfileirados como se fosse uma apresentação religiosa de quadros de arroz, de milhos ali, aquelas coisas igual tem em algumas cidades, no feriado de Corpus Christi, colocaram um monte de corpos ali. Não seja inocente, não seja bobo, não caia nesse sensacionalismo barato, promíscuo, porque ali são criminosos que estavam na mata. E se você é morador, se você é de bem, você corre para a mata no tiroteio? Você vai fazer o que na mata? E outra coisa, quem financiou, quem orientou a retirada desses corpos da mata está cometendo crime, porque está desfazendo a cena do crime. Como que a autoridade, como que a população, a sociedade vai saber a dinâmica da morte dessas pessoas? Quem matou? Foi a polícia? Ou foi o próprio crime que pode ter matado e colocado lá? Como que a perícia vai contar a dinâmica dessa situação? Vejam isso. Isso aí é um sensacionalismo em cima de corpos. Que precisamos saber de que lado nós estamos. De que lado nós estamos. Se estava na mata, foi combatendo, a polícia não tem como. A polícia deveria dominar o terreno, a polícia civil, a polícia científica deveria fazer o trabalho. Apresentar isso para a justiça conforme a dinâmica daquela operação. Mas não. Destruir a cena da operação. Com essa destruição, vem a narrativa, o sensacionalismo, querendo te sensibilizar, aumentar a narrativa contra a polícia. E meus colegas aqui, Batata, o Eric, falaram sobre... O Batata disse, a imprensa está preparada. A imprensa nunca está preparada porque ela tem lado. Nós que temos aqui a nossa comunicação autêntica, temos viés sim. Nosso viés é a favor da população. Nosso viés é a favor do contrato social. Portanto, nosso viés é a favor da força de segurança. Da boa força de segurança. E a força de segurança, se ela não faz nada, nós estamos desprotegidos. Não dá para chamar o Batman. Não dá para chamar o herói da Marvel. Tem que chamar a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e as Forças Armadas do Brasil, inoperantes, aquarteladas, sem cumprir a sua função institucional, patriótica. Então, senhores, tantos corpos na mata, fica aqui o meu alerta, a minha indignação. Jamais deveriam ter saído da mata antes do trabalho pericial. 130 criminosos combatidos, mais de 100 fuzis. Não são inocentes, não são trabalhadores. E canais enviesados de esquerda. Hoje eu tive o desprazer de assistir o ICL, porque às vezes é necessário você ver as baboseiras que os caras falam.
baboseira de quem não conhece nada da realidade. Ainda que criminosos deveriam ser levados à luz da justiça. À luz da justiça? Como é que você faz isso? Quando os caras estão portando um fuzil 762 preparado para guerra, com granada, com drone, você faz como? Então, leve o juiz para a mata. E ali ele faz uma audiência de custódia ali na hora. É possível? Leve esse senhor lá, o jornalista, para cobrir esse evento. Não é possível. É o inferno. No inferno tem fogo, tem o cão, tem o diabo, mas tem um anjo de Deus que vence a morte e entrega uma sociedade com menos violência. É o que aconteceu no dia de ontem, dia 28 de outubro. Dia do servidor público, dia para quem é católico, dia de São Judas Tadeu e dia da maior e única operação nos padrões de 2025, nos padrões do Rio de Janeiro. Foi o único dia que a polícia operou como é necessário. Por favor, não caem na narrativa da imprensa, não caem na armadilha do sistema, porque no dia que podemos ter uma esperança de uma capacidade operativa do bem vencer o mal, eles vão transformar isso num dia para ser esquecido. Eles vão transformar isso num pior dia da segurança pública. E, infelizmente, você vai ver muita gente com autoridade na segurança pública reforçando esse coro, dizendo que não há nada para comemorar na operação. Assim. Me avise como é que opera na Penha, como é que opera no Alemão, no Complexo do Salgueiro, na Pedreira e várias outras comunidades, sem ter um combate desse. Sabe por que o BOP não vai? Por que o governo do estado não vai? Porque quando se comportam com medo da imprensa, eles não fazem o que eles sabem que tem que fazer. No dia de ontem, o governador do Rio, que eu já falei que ele é frouxo diversas vezes, mostrou uma versão de virilidade, de força e coragem. Governador, aproveite esse momento, é o seu momento de glória, não se pequene e mostre que tu não é frouxo, porque ontem você não foi. É isso, Eric. Muito bom, Glauber. Carcará, Glauber deu esse destaque, porque a gente não sabe o futuro. E a gente vai falar aqui, eu sei que tem gente cobrando, a gente vai falar aqui sobre essa questão dos corpos que foram encontrados, porque a gente não vai fugir de polêmica aqui hoje. Tem um longo programa pela frente para a gente falar sobre isso, porque as pessoas estão acusando a polícia de ter escondido esses corpos para que o saldo final ficasse em 60. Né? E agora a gente sabe que passaram de 120, com um saldo aí de mais de 100 presos, além desses que foram mortos, mais de 90 fuzis apreendidos, mais de 1 tonelada de pó. Mas a gente vai falar disso no momento adequado, que é um pouco mais à frente ainda nesse episódio. Então continua aqui e deixa seu like. Antes disso, puxando essa fala do Glauber, Carcará, o Batata deu esse destaque de como foi esse processo, como foi essa guerra na mata, e como o Glauber falou, quando o BOP tá na mata, ela pega fogo. A gente teve mais de uma GLO já no Brasil. A gente tem a possibilidade de ter as Forças Armadas no Rio de Janeiro. Eu não quero falar agora sobre a legalidade da GLO, também é um momento sobre isso. Mas eu queria entender, Carcará, se essas Forças Armadas estivessem aqui com a gente, se elas pudessem vir para o Rio de Janeiro, vir no sentido de poder atuar junto com a polícia, como você acha que teria sido essa operação e o que a gente ainda poderia fazer daqui para frente com essa cooperação? Que, pelo que tudo indica, não vai acontecer. Mas para quem está em casa, precisa entender como seria importante que as nossas Forças Armadas estivessem nessa guerra, assim como as nossas polícias estão, Carcará. A palavra está com você, irmão. O Eric, você botou aí uns 10 temas aí com 10 respostas possíveis aí para cada tópico que você colocou. Então dá um tempozinho para me responder toda a sua fala, tá? Vamos lá. Primeira coisa, quantidade de corpos na mata.
O que acontece? Os repórteres, eles não sabem de nada. Eles não sei nem que diabo o Glauber, não sei nem que porra é ICL, mas eu já sei que tem um imbecil militante do outro lado que não entende porra nenhuma de combate, nem de confronto, nem que é uma guerra, nem que é uma defesa e um conflito noturno. Não sabe nem a diferença de um combate noturno e diurno, que é um conflito em área urbana, em área de mata, em área de selva, em área florestal. Esse imbecil não sabe de porra nenhuma e falando merda. Vou falar uma coisa para você. Ontem eu estava num evento aqui em Brasília, uns 2 dias atrás, e eu falei. A pior coisa que tem, pode perguntar para o Batata, que foi fuzileiro, que é policial. A pior tarefa que tem para a tropa, uma tropa, seja policial da Força Armada, é carregar a porra de um corpo. Seja porque um amigo ficou doente, ou porque alguém desmaiou, ou alguém morreu, tu tem que levar para a área de uma área para recuar esse corpo. É um problema horrível. Para um corpo caído, tem que ser no mínimo 8 pessoas, 8 ou 12. Cada tempo, 4 carrega, se for em área limpa. Se for em área de selva de mata, é um inferno. Você não consegue, tem que chamar a tal de resgate de helicóptero. Então, se esse imbecil aí do ISL, quem essa zonga aí não entende porra nenhuma, não fica dando pitaco para jogar a população contra o governador e contra a polícia, seu imbecil. Outra coisa, por que é que tem muita gente morta? Porque eles fizeram uma defesa circular. Eu sei o que é que eu estou vendo aqui, eu já vi. Por que eles fizeram isso? Porque tem alguém que sabe fazer guerra, que preparou essa guerra. O traficante maconheiro do caralho não sabe fazer esse tipo de conflito. Esse conflito aí tem gente por trás. Tem integrante, eu não sei se é das Forças Armadas do Brasil, um ex-integrante, ou se é alguém que veio de Cuba, Venezuela, África. Tem gente muito sapo pra caralho, porque esse enfrentamento aí é um enfrentamento de infantaria. O pessoal foi treinado para manter a posição. Então, isso é coisa de comunista, de tropa comunista treinando papangu que deu a sua vida pelas ideologias, pelo tráfico. Muita gente que está aí é militante, que acha que é revolucionário. Aí fica escutando narcocultura, heróis não sei de onde, agora eu sou soldado, é só comprar uma roupa lá no Kuai, lá em algum lugar lá, vestir que agora eu sou o John Rambo. Aí pega quem lá pela frente? Pega a polícia do Rio de Janeiro, que é casca grossa, é o dia todo trocando tiro, e eles ficaram na posição e a polícia vai recuar? Não, porra, o Estado não pode recuar. É desmoralizante a tropa do BOP, COI, o choque, o batalhão de cães, os gatos e a polícia do Rio de Janeiro, a civil partir, o vagabundo atira e correr, porque senão vai ficar mal na imprensa e se matar o bandido. Senão vem o tal do ICL falar merda aí nessa porra. Foi feita uma defesa circular e foi mantida a posição. Batata, não são 600 homens, são quase 3 mil. Vou lhe explicar por quê. O que eles fizeram foi uma coisa chamada ZRT. Por isso que eu digo, tem gente que foi de algumas Forças Armadas, eu creio que não seja do Brasil, tá? Possivelmente não. Pouco provável que sim, que seja do Brasil, mas tem tudo para ter cubano, venezuelano, pessoas angolanos, nigerianos, dentro desse grupo aí, pessoal das Farc que está do Rio de Janeiro, mostrando como é que faz a confrontação e como é que se mantém a posição. Com certeza, nos exames que foram feitos, vai ser detectado droga pra caramba no corpo desses caras, porque essa mocidade aí foram de ralo. Entraram no crime organizado, tem um camarada do BOP que fala o beco da morte, que fica toda hora, garoto, não pega a porra do fuzil que tu vai morrer. Garoto, não enfrenta o BOP que tu vai morrer. O Batata, não enfrenta que a gente é casca grossa. Tá aí, ó. Agora, quem te incentivou está vivo. Viu, mãe? Se tu fica aí chorando agora, mas quando teu filho tá lá na favela levando ele pra casa do tráfico, tu tá rindo, né? Agora tá com lágrima de crocodilo. Toda vez, todos os garotos, essa juventude que entra nesse sistema de droga, de tráfico, para tirar onda, ninguém vai te safar quando a polícia chegar, irmão. Quando a morte chegar, e outra coisa, o demônio está te esperando com a bandeja na mão. Ele quer tua cabeça, ele quer tua alma. Tu vai morrer e vai ficar sozinho. Então foi uma defesa circular naquela posição. Para cada setor que a polícia entrar, ia ter uma resistência tão quanto feroz foi essa aí da mata. Por que teve na mata? Porque a polícia foi para lá. E lá eles já tinham um destacamento gigantesco. E aprendam,
Para ter 2.500 homens na frente, são quase 10 mil na retaguarda. Logística, nego com celular, com câmera avisando. Foi montada uma coisa que eles sabem pra caramba. Eu, olhando aqui o combate, a confrontação e a duração, eles tentaram fazer uma coisa chamada OODA, ciclo ODA. Eles observaram, eles tiraram as conclusões deles, eles observaram o BOPE, eles orientaram as ações, eles decidiram o que fazer e tomaram decisão. Para fazer isso, tem que ter, no mínimo, um cara cursado em guerra irregular ou um oficial com altos cursos dentro da academia. Porque o BOPE, num golpe de sorte e no planejamento bem feito, conseguiu quebrar o ciclo desses caras, o ciclo ODA. Então, eles se perderam ali, mas não foi no início, que o BOPE foi uma resistência monstra. Quando eu falo o BOPE, eu falo a polícia. Então, o Rio de Janeiro está tomado por pessoas que são técnicas em combate, formação em combate. Não são soldadozinho maconheiro, é guerrilheiro mesmo. Porque eu sei quando o confronto vira para essa posição aí. Eles tentaram, com esse confronto, expulsar o BOPE. Se caso tenha acontecido isso, o governador brocha, com o apoio da imprensa botando pressão e a porra dessa ONU, já era, meu irmão. Eles iam tomar tudo, porque ia tirar a moral da tropa, só que tomaram naquele lugar. O BOPE não brocha, o BOPE vem da Brigada Paraquedista, vem dos fuzileiros, o BOPE vem dos comandos do Exército, vem dos comandos anfíbios, o BOPE vem do BOPE. E não vem do crime organizado. Então, vai enfrentar a polícia do Rio de Janeiro, você está enfrentando a infantaria urbana mais letal do planeta. Então, não foi 600 pessoas que estavam lá, 600 traficantes, 600 soldados do crime. Eram mais de 2.500, olha que se não for mais. E para esse pessoal estar com o bico na mão, que a gente fala, meu irmão, é muita gente a retaguarda com celular, com drone, avisando na janela, dando posição. São mais de 25 mil, no mínimo, pessoas ao mesmo tempo ali, mantendo um sistema integrado de inteligência para o narcocriminoso. Tem vários vídeos, a polícia sendo filmada e nem sabe. São centenas e centenas e centenas de milhares do público que mora lá, a comunidade que agora chora, mas estava contribuindo com o seu celularzinho lá, ó, passou aqui, passou ali. Nem estava na maré, era o mesmo trauma. Onde você passava, tinha mais de 60 mensagens avisando onde a gente estava. A polícia não tem esse volume de combatente. Tá bom? Quanto aos corpos apareceram no meio da rua, isso também não é coisa do moradorzinho, não, tá? Isso tem gente militante, infiltrado, para fazer a comoção mundial. E outra coisa, além da comoção, descaracterizar o uniforme do soldado do tráfico. Eles estavam usando roupa militar, boot. Inclusive, eu olhei, tinha um boot lá do Mestre Salto. Você compra isso no meio da rua. Tinha boot do fuzileiro, boot do BOPE, boot das Forças Armadas Américas. Um verdadeiro inferno. Típico de terrorista do Oriente Médio, da África e do México. Mesma caracterização, colete, mulheres no meio, mulher da vibe aí da internet, pessoas que propagam o crime, fumando maconha, também morreu. A polícia é má? Não é, pô. Quantos foram presos? Centenas foram presos aí, mais de 100 e lá vai. Por que eles não morreram? Porque se entregaram. Então, esses presos é a prova viva que a polícia não foi lá para matar. Eu converso com o pessoal do BOPE, com o CORE, com o Coronel, falo para os caras, Carcará, a gente tem maior dó quando uma criança dessa morre e a gente não tem culpa, porque eles estão com o fuzil atirando. E devido à distância, fumaça no olho, suor, fogo, você não sabe o que está do outro lado. Não chega lá, é uma criança que está com o fuzil, porque as ideologias fazem isso. O estudo, tudo que no Brasil faz é para levar a criança para o crime. No final, a criança vai para o braço do capeta, antes de ter sua vida concluída. E a polícia não é culpada, não é.